criptoativos estão fazendo cada vez mais parte da vida e do dia a dia dos investidores, inclusive levando a movimentos regulatórios aqui no Brasil, onde a gente já passa a ver também agora players regulados atuando dentro desse ambiente com essa classe de ativo. Para poder falar mais sobre esse assunto, eu tô aqui com o Murilo Cortina, que é diretor comercial da QR Asset, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Como eu falei na chamada, hoje aqui com o Murilo Cortina, que é diretor comercial da QR Asset, que tem um dos players precursores também daqui no Brasil, desse mercado, quando a gente está falando de mercado regulado com gestão de criptoativos, enfim. Acho que vai ter um papo bem legal para a gente poder explorar tanto como vocês foram um dos pioneiros nesse assunto, e também sobre perspectivas em relação a esse mercado, que a gente também tem aí uma movimentação, uma gangorra e uma montanha-russa de emoções quando a gente fala de cripto de uma forma geral. Mas, Murilo, antes de mais nada, obrigado aí pela sua participação, por estar aqui e poder dividir com a gente aí a trajetória do que vocês têm feito, como vocês têm visto o mercado, como os investidores estão acomodando cada vez mais no portfólio deles essa nova classe de ativos. Então, obrigado, cara, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade muito boa a gente poder trazer essa questão, né, de blockchain, vamos assim dizer, né? Sim, a gente está vamos abrir um pouco esse tema, né? Não vamos só falar de cripto tokens, mas falar realmente da tecnologia blockchain como um todo e como ela pode significar investimentos, mas também significar desenvolvimento tecnológico, etc. Então é sempre um prazer ter esse tipo de conversa. Boa. Murilo, para começar, cara, assim, eu gostaria de ouvir um pouco da tua vida antes da QR Asset, assim, você era do mercado financeiro, como foi essa progressão e essa virada de chave eventualmente, porque todo esse mundo, quando a gente pega num tempo geral, ele é novo, quando a gente pensa em mercado financeiro, quando a gente pensa em tecnologia blockchain, criptoativos, isso é relativamente novo no mercado. E como é que você vivenciou isso e veio do mercado eventualmente até entrar aqui na QR? Esse é um ponto legal, porque assim, dentro da QR, todo mundo que está hoje dentro do corpo da QR veio do mercado tradicional para cripto, né? Então não foi um pessoal nascendo em cripto ou simplesmente vendo ali pela ótica, né, desse mercado de criptoativos. Né? Eu comecei minha carreira em banco, basicamente, e eu já trabalhava um tempo assim em banco, e aí trabalhava mais na parte assim, olhava mais a parte offshore, né, também renda fixa, etc. E aí tinha um amigo meu que era trader, ele era trader de opções na época, e essa parte de derivativas. E aí num dia me falou sobre um tal de Bitcoin. Isso era lá por virada de 2015 para 2016. Sim. E eu na época falei, cara, que Bitcoin? Do que você tá falando? Que negócio que é? E eu lembro que na época tinha aqueles adzinhos de Google, aqueles anúnciozinhos que ficava assim no browser e tudo mais. Eu falei, pô, essas moedinhas assim que o pessoal fica trocando de anúncios, que você vai garimpando. Isso, umas coisas assim. E ele falou, não, cara, moeda digital, não sei o que, foi feito por um blockchain. Eu falei, cara, que blockchain? Que não sei. E o cara ficou me atazanando com esse negócio de Bitcoin, ele minerava Bitcoin, não sei o que. Todo mundo tem um amigo maluco desse. E aí eu falei, enfim, bom, toma aí, né? Só podia investir em dólar na época. Eu falei, toma aí uns dólares aí e investe aí. Acho que na época foi $100, uma coisinha a menos, assim. Enfim, eu sei que eu investi depois, através dele, deu um tempo eu esqueci que existia, e um dia eu encontrei ele e falei, e aí, você viu como é que tá a tua carteira? Me agradeceu, não sei o que, eu te falei. Falei, falou o quê? Do Bitcoin, cara. Eu falei, pô, que Bitcoin? Eu fui lá, aqueles $100 já tinham valorizado pra caramba, assim. A gente tava mais de $1.000 na carteira. E eu falei, ué, isso daqui é dinheiro de verdade? Da onde veio isso? Como é que... E aí eu fui começar a procurar entender. Falei, como é que tem uma coisa num espectro de horizonte tão curto, uma valorização tão grande? Sim. E aí eu comecei a buscar mais sobre isso. E fui aprofundando. Falei, cara, isso daqui pra mim é o futuro. Tem muita coisa para separar, né? Vamos separar ali coisas, a gente falou do joio e do trigo, mas é uma tecnologia extraordinária. E muito disso é você começar a utilizar um pouquinho a tecnologia em si, e você vê, pô, você transfere de um lugar para o outro, sem fronteiras internacionais ou não, em questões de segundos. Sim. Você vê toda a dinâmica que existe de mercado interno dentro do que a gente chama de on-chain, né? Ou seja, dentro das aplicações de blockchain.
E para mim foi fascinante aquilo. Eu falei, bom, quero seguir carreira nisso. E aí segui já a carreira, já tive comecei ali como um dos fundadores de um fundo ali de arbitragem nesse ecossistema e até ir desenvolvendo e chegar na QR hoje. Aí você deixou o banco nessa época para poder fazer esse fundo de arbitragem? Foi em 2017. Cara. E na QR mesmo, quando é que foi que você adentrou lá? Depois? Na QR eu entrei faz o ano passado. Sim. Eu entrei 24. direto na QR, no finalzinho ali de 23 para 24, e entrei na QR justamente pelo projeto, né? Como pioneiro, né? Como uma asset pioneira dentro desse setor de criptoativos no Brasil. Eu acho que o Brasil, quando a gente compara internacionalmente, ele teve ali um período de maturação um pouco mais demorado para realmente trazer ali essa questão de criptoativos, uma estrutura de fundos, quando a gente compara com o exterior. É que estou falando de, sei lá, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura. Mas quando o Brasil ele trouxe com muita robustez, né? Porque a gente tem, hoje a gente está falando de Banco Central, tá falando de Drex, a gente vê o Brasil um dos maiores players ativos nesse mercado de cripto. Então o pessoal às vezes fica surpreso assim com como já evoluiu dentro do Brasil nesse sentido. Sim, e aí a gente também tem a CVM também com uma visão positiva em relação a toda essa temática. Exato. Diferente até do que a gente tinha em postura dos Estados Unidos da SEC durante até recentemente, né? Até recente, né? Exato, agora a coisa está mudando de figura. Mas Murilo, como a gente mesmo falou, né? Assim, a QR foi uma dos players pioneiros aí em gestão de criptoativos aqui no Brasil, nessa estrutura, nesse ambiente, nessa roupagem regulada e tudo mais. Né? Como é que foi essa jornada de desenvolvimento da empresa ao longo dos anos? Por mais que você tenha entrado agora não há muito tempo, mas como que, pela história que você já viu, como que foi esse processo de evolução? Teve também o ETF, que foi um dos primeiros também do mundo, né? Então, assim, vocês foram um dos caras que também emplacaram isso, né? Como é que foi essa trajetória, sobretudo também no sentido de posicionamento perante aí, né, comparativamente a outros players de mercado que fazem uma oferta de produtos mais tradicionais, por assim dizer, dentro de classes de ativos mais conhecidas globalmente pelos investidores, né? E como é que foi também nessa jornada o processo de captação, como você também teve uma estranheza naquele momento, e por mais que a gente tenha cripto cada vez mais na mídia e sendo cotado, hoje você liga uma Bloomberg, aparece lá o valor do Bitcoin, do Ether e de outras criptomoedas, a gente ainda tem uma base de investidores que precisa ser educada, que precisa entender tudo isso, né? Como é que você faz essa leitura desse momento que a QR chega e como ela passa por essa evolução de mercado, cara? Perfeito. É uma longa resposta, uma longa jornada, né? Eu já acompanho a QR faz muito tempo, eu acho que ela sempre foi muito relevante aqui dentro do Brasil, então, sem dúvidas, era um player que eu acompanhava bem de perto. E é legal ver essa estrutura de como foi sendo criado, né, até chegar onde a gente está hoje. E é realmente uma evolução como um todo, não só como gestora, mas como mercado também. Porque quando a QR nasce, a gente nasce mais trabalhando num play de carteira administrada, e a gente não tinha um espectro extremamente bem estabelecido para se arriscar mesmo, hein? Como eu disse, todo mundo vem de mercado, o pessoal já conhecia, já tinha uma carreira estabelecida para chegar e montar uma gestora em cripto, né? A gente está falando ali em finais ali de 2019, começo de 2020, onde ainda tinha assim cripto era conhecido, mas ele era muito outsider, né? Não era aquela coisa assim que você já estava mais acostumado. O mercado não levava a sério, de certa forma. Assim, exato, o mercado ainda tinha suas dúvidas em relação a isso, que eram extremamente embasadas, né? Pô, é um mercado ainda muito novo, cripto. A gente tá falando que daqui a pouco o Bitcoin vai chegar na maioridade, ainda não tem nem, consegue nem ter carteira de habilitação. É por aí. Mas então, quando a gente começa a ter conversas ativas no ambiente regulatório, com CVM, Ambima, né, dentro da QR, e a gente entende que existe ali um espectro bem estabelecido para a gente entrar realmente nesse mercado de fundo de investimento, foi aí que realmente começou a QR, a gente trazendo o primeiro fundo da casa, que é o QR Blockchain Assets, e que ele era um fundo que ele buscava dar exposição a cripto para as pessoas através de uma estrutura regulada e bem estabelecida em diferentes ativos, mas muito com aquele viés de, vamos dizer, um long only, né? Aquele que está sempre ali comprado nesse mercado.
A composição geralmente era como é que nasceu? Variava, era uma composição ativa. Sim, já desde ativa. aquela época, né? A gente tinha ali plays que a gente falava de... Naquela época, né, o Bitcoin, o Ethereum surgindo mais forte, algumas outras altas surgindo de forma meio marginalizadas. Mas o grande play era você ter essa exposição realmente através de uma estrutura regulada e não precisar recorrer a outras casas, outros players que não tinham essa mesma estrutura, né? Você foi 19, 20? Foi o começo de 2020. 20. E aí a visão da CVM em relação a isso? Super positiva, assim, no sentido de eles realmente deram uma regra, esse daqui é o parquinho, vocês podem brincar aqui no parquinho nesse formatinho aqui, dessa forma, você pode ter essa estrutura aqui, etc. Dentro dessas premissas, pode fazer a gerência desse fundo, tá? Sim. Só que como a gente lançou esse fundo com esse viés mais long, está sempre comprado nesse mercado, começou a evoluir ainda mais essa estrutura regulatória e a gente viu a abertura de fazer ETFs. Sim. Então, a gente sempre viu ETFs de monoativo como sendo muito importante estruturalmente nesse mercado. Né? A gente está falando de ter uma super concentração em criptos. Bitcoin tem mais de 60% do mercado total hoje de cripto. Então você já tem uma super concentração. A gente falou, vamos surgir primeiro o ETF de Bitcoin, Sim. que na época era mais 67% do mercado de cripto como um todo. E você tendo a exposição através de um ETF, você tem um bom proxy desse mercado, né? Você tem uma boa entrada nesse mercado. Afinal, ETFs têm um custo mais baixo, né? São índices passivos, que só vai comprar o índice, ele só vai seguir o preço do Bitcoin mesmo. E a gente começou a ver com muito bons olhos esse mercado de ETF, justamente dando abertura, né, para uma pessoa que quer se expor a esse ambiente, mas quer ter uma estrutura regulada. Só pessoas ou institucionais também? Para qualquer pessoa. Então, esse aqui é o grande ponto, assim, até... E aí muita gente questiona, e a gente sempre tem que botar isso em perspectiva, né? Uhum. Porque quem é muito hardcore cripto das antigas e tal, às vezes não vê com bons olhos o mercado tradicional aproximando, só que assim... A gente só ganha, a coisa só fica mainstream, a gente só consegue que certos investidores institucionais possam de fato comprar se ele está dentro do âmbito do que é estrutura conhecida e mercado regulado. Exato. Né? Então, assim, um fundo de pensão, algum cara que queira entrar nesse mercado, não dá para poder ele fazer e explicar para o cotista como é que ele está acessando isso. Né? E quando você tem mecanismos do mercado, de liquidação, de acesso, composição desse ETF ou mesmo de um fundo, você democratiza o acesso. Né? Esse ponto para mim é interessantíssimo, Sim. porque antes de eu ter esse acesso direto ao mercado institucional, trabalhar com gestores e tudo mais, eu vi esses play, por exemplo, na época tinha ETPs, depois ETFs, eu falava, pô, mas por que alguém vai querer comprar um ETF? Você pode comprar um Bitcoin, ter o seu próprio Bitcoin, ter a sua própria custódia, e hoje eu vejo que faz muito sentido o ETF, tá? Como investidor, eu digo assim, um investidor Murilo. Primeiro ponto, eu acho que a gente subestima a custódia, risco de custódia. Sem dúvida. A gente vai entrar nesse papo ainda mais de autocustódia, né, cara? Exato. Assim, e essa é uma visão que a galera que é mais hardcore de cripto quer me bater. Eu lancei um livro sobre esse tema exatamente também falando isso, porque existe um ônus e um bônus em você fazer sua autogestão, sua autocustódia. Com certeza. Como diz assim, a mesma coisa, qual é a vantagem de ter a chave do cofre? Você tem a vantagem e tem a desvantagem disso, né? Só que quando a gente pensa em camadas de segurança também, cara, acho que o mercado está ficando cada vez mais consciente em relação a, cara, existe uma forma de custódia aqui que pode me preservar de algumas situações. Teve até um caso recente aqui que invadiram a casa de um médico ali e infelizmente acontece. E sabiam que ele tinha o Bitcoin, inclusive no celular, e pegaram o cara. De cada vez mais hoje, por exemplo, o cara que está declarando seus criptoativos, isso está no imposto de renda que você sabe que na 25 o cara consegue ter acesso aos extratos, qualquer lugar. Aí o cara já vazou várias vezes. Ele vaza os e aí ele sabe que o cara tem, sabe que está com você e sabe que, como diz, o dólar está na tua gaveta, está atrás do teu quadro. É como se fosse o tio Patinhas, né? Você tem o cofre então, em casa. O seu cripto está lá na tua mão. E assim... Obviamente, quando isso tem algumas camadas de proteção ou liquidações para isso acontecer, o cara não vai chegar à noite, pegar isso e rapar a tua conta. Com certeza. Deu parênteses aqui. Não, eu puxo o gancho, porque assim, para mim foi começar a entender essa questão de, assim,
autocustódia é fantástico, tá? Sim, sim. A possibilidade de cripto te dar isso, e que a gente pode explorar isso, mas essa identidade digital imutável que blockchain te oferece é fascinante. Porém, você no âmbito de investimento, estou entrando nesse mercado para eu realmente captar o crescimento dele. Porque o que significa investir, a grosso modo? Né? O modo mais simples possível é você comprar um negócio barato e vender ele caro. Sim. Então você está olhando esse mercado, estou investindo nele, acredito no crescimento dele, vou comprar porque acho que está barato. Então você tem que deixar esse teu investido em algum lugar. Sim. Ou a gente pode entrar depois em relação de estrutura de custódia que a gente tem, por exemplo, para a Carry, que é a mesma estrutura que, por exemplo, a BlackRock utiliza. Sim. A diferença é que a gente tem 1,4 bi de real sob gestão e a BlackRock tem 40 bi de dólares sob gestão. Abrindo a porteira lá. Exatamente. Mas existe um outro fator que também é tão interessante quanto, que é na questão tributária. Sim. Porque se você tem criptoativos declarado dentro da sua carteira, né? Ou seja, claro que você tem que declarar, mas se você tem esses criptoativos dentro da sua carteira, você vai ter uma tributação direta na fonte. À medida que você tem os ETFs, você tem uma tributação de 15% do excedente que você tiver. ETFs já listados na bolsa, uma forma muito simples de declarar, etc. Tem que fazer conta, inclusive, cara. Tem que fazer conta. Para essa exposição. A exposição indireta mas, cara, você também está surfando o bonde quando a coisa tá... Você está exposto ali, você de fato tá colhendo benefício caso isso suba, enfim. Mas eu acho que é um viés interessante que você colocou, que eu acho que pouca gente considera. Exato. E as pessoas tendem a ser muito passionais, emocionais quando fala, principalmente a galera que é mais... das antigas, né? Enfim. Sim, e acho que faz todo sentido. Se você quer ter um Bitcoin, custódia, etc., todo sentido. Mas você no viés do investidor, você diversificar é essencial. Né? Sim, sem dúvida. Acho que é essencial. E a gente olhando justamente isso, viu na QR assim, uma excelente oportunidade para a gente criar produtos dessa forma. Né? Então a gente lança o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, né? O segundo, fora a jurisdição do Canadá, o segundo do mundo. Depois a gente lança o ETF de Ethereum também, primeiro na América Latina, o segundo no mundo. E conforme isso foi evoluindo, a gente depois lançou a primeira cesta de ETFs, que aí não teria como escolher um só, que é na parte de DeFi, né, de finanças descentralizadas, que é um ETF que a gente soltou justamente para ter esse acesso a um dos mercados que para a gente é um dos mais disruptivos dentro do mercado de cripto, né, que é o de DeFi. Porém, a gente ficou na nossa mão e falou, bom, agora a gente tem um fundo que é long only, né, um fundo que está sempre comprado, mais ETFs. Pô, nesse sentido... Qual que é o benefício do cara investir no fundo? Pô, ele tem uma diversificação, mas se ele tem uns ETFs, ele já tem uma diversificação interessante. E aí que a gente começou a trabalhar muito mais na QR, em toda a sistematização nesse processo de alocação. Então, a gente trabalhou já por alguns anos ali dentro daquela época, a gente já tinha ali toda uma parte de backtest, toda uma parte que a gente já fazia em ambientes seguros, essa parte de simulação, de como a gente captava, trabalhava dados, quais dados a gente gostaria de trabalhar, quais indicadores, até a gente chegar numa cesta de indicadores que a gente acreditava que era suficientemente robusto. E a gente falou, bom, vamos, em vez de ficar só testando isso, vamos jogar ao vivo e a cores e vamos lançar um fundo a gente mesmo. A gente lançou um fundo basicamente com o nosso capital para testar essas estratégias. Né? E a gente lança um fundo que chamava QR Crypto Factors, em que lá para 2022 o mercado estava derretendo. Então a gente lança ele justamente para ter ali uma contraposição nessa volatilidade. Ele não fecha o ano muito bem, deu bastante abertura para a gente mexer em várias coisas que a gente ainda não tinha visto em ambiente de teste. Em 2023 ele fecha como um dos melhores fundos multimercados no Brasil. Mas aí, no caso, sendo gestão ativa, né? Gestão totalmente ativa. E aí, buscando ser oportunístico, porque assim, obviamente, quando a gente tem os pilares, né? Bitcoin e Ether, né? Então, se isso da onde vai isso aí, é onde mexe o resto. E talvez tem coisas mais oportunísticas menores que vocês botam ali, que vocês compram, vendo oportunidades fora das grandes movimentações das grandes criptomoedas, assim? Ou não? Não só isso. Então, assim, só para contextualizar, eventualmente ele justamente, a conclusão disso responde a tua pergunta, né? Legal. Porque assim, a gente, depois que entendeu que o fundo, a estratégia, a estrutura estava robusta o suficiente, a gente faz o tombamento dessa estrutura para o nosso fundo principal, que é o QR Blockchain Assets, passa ele para ser investidores em geral, ou seja, hoje em dia com R$1 você pode investir no nosso fundo, que é Blockchain Assets.
E a gente tem ali na composição o QR Blockchain Assets, que é um fundo que consegue investir em mais de 300 ativos dentro do ambiente de cripto. Justamente, ele consegue identificar... Eu vou trabalhar aqui que eu vou trabalhar nesse, vamos dizer assim... eu não digo quantitativo, porque eu acho que quantitativo às vezes leva o pessoal a achar que é feito só por robô, que não tem nenhum ideal ou nenhum viés de gestão. A gente acredita que cripto ainda não dá para fazer uma coisa 100% sem viés de gestão. Então, a gente lança um fundo sistemático. Em que eu vou principalmente olhar? Critérios de análise on-chain, ou seja, blockchain é um livro aberto. Sim. Eu consigo ter acesso direto a essas blockchains em tempo real, essa coleta desses dados. E eu tenho a coleta desses dados em um sistema que já sabe trabalhar e parametrizar esses dados. E eu vou olhar, então, dados on-chain e dados de correlação de mercado. Então, o dados estatísticos e dados on-chain. A confluência desses dois dá o guidance para a gente operar dentro desse fundo. Entendi. Então, ele é um fundo bem ativo, que é Blockchain Assets, e a gente opera ali mais de 300 ativos, que a intenção desse fundo é a gente ter uma cesta de ativos, né, que são mais voláteis que o Bitcoin, só que a gente quer trazer essa exposição a esses ativos, mas com uma volatilidade menor do que você simplesmente fosse lá e comprar esses ativos. Sim. Então, ou seja, em períodos de queda, a gente consegue trabalhar hedges dentro do fundo. Em períodos de alta, a gente consegue trabalhar melhor essa exposição. Sim. E à medida que a gente teve esse fundo, ele começou a performar no viés que a gente gostaria que ele tivesse, né? Nessa intenção de realmente ser um fundo que não vai te trazer só o Bitcoin, ele vai te trazer bem mais que o Bitcoin, mas ele vai te trazer essa exposição com uma volatilidade mais normalizada. A gente olhou para o nosso outro fundo que a gente tinha criado com o nosso próprio capital e falou, bom, esse cara agora a gente tem que também fazer alguma coisa com ele. Sim. Ou a gente mata esse fundo. A gente falou, por que a gente não aplica essa mesma estratégia, só que só para Bitcoin? Então agora, mês passado, a gente mudou o nome do fundo, agora ele passa a se chamar QR Bitcoin Hedge, que ele justamente é um fundo que só opera Bitcoin com benchmark em Bitcoin, ou seja, eu só tenho taxa de performance se eu for melhor que o Bitcoin, que ele justamente vai te dar essa exposição ao principal criptoativo, só que com uma volatilidade muito normalizada, né? Então, o cripto tem aqueles sobe e desces todos. O que a gente já quer fazer? Pra você aceitar esse sobe e desce, ou você acerta no momento certo, ou você vai fazendo aquela compra ao longo do tempo, né? Para ter uma curva mais alargada. A gente falou, bom, nesse sentido, por que a gente não traz um fundo que ele vai conseguir operar nesse mercado, reduzindo essa volatilidade, porque a gente tem ali todo esse barato sistemático para operar dentro desse mercado, e falar, além disso, vamos colocar uma regra que a gente só cobra uma taxa de performance se a gente for melhor que o próprio ativo-alvo. Isso realmente é... Então, hoje a gente tem dentro da casa um fundo que é Blockchain Assets, que eu invisto em mais de 300 ativos, com uma volatilidade menor do que uma carteira dispersa dentro desse ambiente de criptoativos. Eu tenho o QR Bitcoin Hedge, que é o nosso fundo que ele vai investir só em Bitcoin, com performance Bitcoin. E eu tenho ali 3 ETFs. Só que no passado a gente também lançou um outro ETF, que é o de Solana, que a gente entende que essa composição de 3 ETFs principais, Bitcoin, Ethereum, Solana, vai te dar uma das melhores exposições passivas a cripto. Só que ETFs são veículos que a gente brinca, você toma volatilidade, né? Sim. Ou seja, o ativo subir e descer, você vai subir e descer igual. Quem quiser fazer uma composição robusta, pensando justamente a longo prazo, aí a gente tem um fundo de gestão ativa, né? Que vai trazer muito mais normalizada essa volatilidade, esse sobe e desce do mercado. Boa. Boa. Não, e assim a gente vai derivando com criatividade, teses e tudo orbitando ao redor da exposição a soluções baseadas em blockchain e que tem e que cada vez vão tornando mais importante aí na vida do investidor. Porque o ponto principal quando a gente fala em gestão ativa em cripto e vindo do mercado tradicional, do mercado tradicional eu consegui aplicar ali um fluxo de caixa contado, uma análise de múltiplos, eu tenho já bastante teoria que me traz robustez numa análise de uma ação, por exemplo. Sim. Em cripto, o desafio é maior. Porque a análise é específica, é diferente. Ela é específica, é como se eu analisasse vários setores, entendo, cobrisse vários setores de equity, só que eu tenho que criar minha própria metodologia de análise. Exato. E eu acho que isso que a gente trabalhou ao longo de mais de 3 anos dentro da QR, chegar numa metodologia que a gente acreditasse que ela traz valor a longo prazo. É isso que gera diferencial para a tese do que você coloca perto do que muito do que a gente tem de mercado, de um multimercado para o outro, às vezes com certeza. Tem alguns pilares ali que os caras operam, né? E pensando ainda nessa jornada, quais têm sido aí, ao longo do tempo, as principais desafios que vocês encararam e que ainda persistem? Porque, vocês estão, inclusive, introduzindo esse exemplo de benchmark a valorização do Bitcoin, vocês só vão cobrar taxa acima do que for performar em cima disso. Então, assim, é diferente, mas eu imagino que também tem outros desafios que vocês
devem ter, eu queria levantar com você, quais são os principais desafios nessa jornada ao longo desse tempo, cara? Boa parte desses desafios envolve a educação, tá, do mercado. Eu acho que existem em diferentes níveis, tá? Primeiro é o cara que não conhece cripto e você vai falar, pô, de repente cripto é uma classe de ativo investível, vamos colocar assim, se essa palavra existisse. Assim, realmente tem algum valor lá dentro, tem alguma consistência lá dentro que leva você a olhar como investimento. Claro. Eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente foi e ainda tenta quebrar ao longo desses anos. O segundo é as pessoas entrarem em cripto com a perspectiva de valorizações exponenciais altas em curtos prazos, tá? Eu acho que cripto é um mercado de risco, como vários outros, é um mercado que ele está começando uma consolidação, ou seja, não é nem um mercado consolidado, nem um mercado já estruturado. Então, essa questão de você entrar no mercado nascente e esperar acertar o ativo certo, num timing certo e ter uma supervalorização, acaba estragando a carteira de muita gente, né? A gente olha muito assim para cripto como tecnologia, por isso que eu falei do blockchain, né? Imagina só que a gente está entrando no mercado em que você está começando a trazer um significado para essa tecnologia blockchain. E aí tem uma infinidade de projetos que são criadas, né? Mas muitas das pessoas que às vezes investem em cripto não conseguem ter o tempo necessário para você parar e olhar para esse projeto, para esse token que está sendo criado, esse ativo que está sendo criado faz pouco tempo, e entender, pô, como é que está sendo essa estrutura do token, quem está por trás, quais que são os drivers de valorização. Então, essa perspectiva de uma valorização altíssima a curto prazo... O cara ouve de orelhado uma meme coin, e aí essa é a coisa sem fundamento nenhum, ele vai no oportunístico, que isso aí para mim, gambling é a mesma coisa, assim você não tem uma tese, né, de muita meme coin aí, o cara vai, bota a grana e te espera... E aí houve um amigo que fez uma bolada. Às vezes dá certo. Às vezes deu certo, aí o cara vai tentar entrar, o time é diferente, o foco do cara não é esse, porque às vezes ele tem uma outra atividade profissional, e aí nessa que a gente acaba vendo muita gente caindo do cavalo também, né? Com certeza. Eu acho que acho que você colocou perfeito, assim, existe uma cultura de apostas, né? Você vê que não é à toa que, sei lá, 80% dos times de futebol hoje em dia são patrocinados por casas de apostas, assim. Exato. Mas não que cripto se assemelhe em alguma forma a casas de apostas, mas que a mentalidade do investidor é de aposta, né? Exato. E assim, quando você participa da construção do mercado, eu acho que o primeiro ponto, você está tendo uma oportunidade única na história da humanidade, que é você participar da construção da tecnologia blockchain como investidor. Mais para frente, se você for investir em cripto, você vai provavelmente investir numa empresa que já esteja consolidada ou utilizando a tecnologia blockchain. Né? Então não fica mais um investimento como growth, é um investimento quase como velho em blockchain lá no futuro. Exato. Mas quando você olha, e é interessante, por exemplo, quando a gente tem alguns gráficos comparativos, quando você olha essa curva, né, que a gente chama quase que uma curva em S, de tecnologias novas, então a gente pega, por exemplo, um caso de uma semelhança muito grande, a internet. Né? Sim. Quando a internet foi criada, tem até um vídeo icônico do Bill Gates, num programa lá desses talk shows, assim, em que ele estava explicando o valor da internet a falar que você tinha um jogo de beisebol gravado, o áudio gravado. Sim. Uma página na internet. E o interlocutor tava tirando sarro do Bill Gates, né? Falou, pô, você tem um rádio, ouço ao vivo, por que eu vou querer... E o argumento dele foi muito interessante para mim. Ele falou, mas você pode ouvir a qualquer momento. Hoje em dia, minha filha tá com 11 anos. Ela não entende que na minha época eu não podia ver o desenho que eu quisesse a qualquer momento. Tinha que esperar passar. Eu tinha que estar na frente da TV, naquele horário. Então, assim... Essas nuances que a gente não capta e que só que elas mudam sociedades. Blockchain é a mesma coisa. Você falar de posse digital, identidade digital, você falar de quebrar barreiras internacionais para transferências de ativos ou de informação qualquer, são coisas disruptivas. E o mais interessante nesse argumento, quando você compara essa curva de adoção, se você compara o crescimento de cripto com a internet, é como se cripto a gente estivesse em torno de 1996 e 1997. A internet nessa época, você mal utilizava a internet de escada. Nessa época. Você tinha aqueles sites que era aquela coisa tosca, que você não tinha nenhuma interação com o site, era só um texto pleno ali que colava para você alguma coisa. Então, assim, ainda tem muito chão para internet, para cripto caminhar nesse sentido. E você tá tendo a oportunidade como se fosse, sei lá, na época, investir na Amazon, só que era a garagem do Jeff Bezos, entendeu? E você tá reclamando que tem muita volatilidade. Então, assim, claro que vai ter
volatilidade. Mas você tem que entender que você está entrando no mercado na construção a longo prazo de uma tecnologia que terá uma adoção em massa. Estamos na evolução dessa escala de adoção e tudo mais. Mas tem um ponto que você colocou aqui que eu fiquei curioso em relação a você falou que dá para poder entrar num desses fundos aí com R$1, assim. Isso diz respeito à tecnologia que vocês rodam ele, enfim, como que você... composição de custo aqui de um fundo. Qual o diferencial que permite isso acontecer, assim, cara, com valores de aporte tão baixos, assim? Primeiro, a gente tem que tirar o chapéu para o regulador brasileiro. Sim. Porque ele esteve à frente internacionalmente em vários aspectos. A gente está falando que a gente conseguiu lançar o primeiro ETF de Bitcoin em 2021. Os Estados Unidos fez isso só em 2024. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o regulador brasileiro. E ali a gente é muito próximo deles. Então, a gente vê realmente o empenho em trazer... Eles entendem que, existe uma demanda, eu não vou simplesmente fingir que não existe. Eu vou trazer a melhor forma da pessoal entrar nesse mercado. Sim. E, segundo lado... é a própria QR. Então, assim, a gente criou a estrutura para falar, cara, é impossível que você fale para mim que você não tem R$1 para investir em cripto. Sim. Sobrou R$1 para você investir em cripto, coloca R$1. Sempre tendo em vista construção de patrimônio, que é um ativo volátil, que tem que ser um investimento de alto risco, que você não precisa desse dinheiro no longo prazo, não precisa da liquidez, entendeu? Mas, cara, você tem R$1, então põe R$1 em cripto. Porque da nossa estrutura, ela é muito líquida. Eu consigo trabalhar nesse mercado de uma forma muito eficiente, muito líquida. Então não tem problema nessa questão. O lance mesmo é a gente ter que querer trazer uma coisa com a mínima barreira possível. Né? Então, assim, trazer realmente o investidor para... Porque no momento em que você coloque R$1 que seja, você vai na sua carteira e vai ter lá cripto. E você vai começar a olhar para essa coisa, né? E não é só investimento, mas você começar a olhar, começar a entender um pouquinho mais. Estou investindo que seja R$10, R$100 nisso. E começar a entender um pouquinho mais, o que está por volta disso. E realmente trabalhar nesse aspecto educacional. Que o que funcionou para mim, né, na época que eu mudei de carreira, pode funcionar para outra pessoa no sentido de investimento também. Sim, sim. E aí outro ponto que eu queria ver. Então, hoje, em termos de universo de portfólio, vocês estão com esses 2 fundos, mais os 3 ETFs? Então. 4 ETFs. 4. O QBTC11, o de Bitcoin, o QTH11 de Ethereum, QSOL11 de Solana e o QDFI 11, que é o de DeFi. E aí o acesso é só para investidor brasileiro, ou não? O acesso dos ETFs é via B3, né? Então, investidores lá fora que têm cadastrado B3 pode entrar e a estrutura de fundos realmente é só mais pelos distribuidores que a gente tem por aqui, mas não tem, vamos dizer assim, uma janela fechada que só pode investir, mas assim, pelas estruturas é mais eficiente para investidor brasileiro. Mas esse ETF, porque assim, eu vi o site de vocês, tem uma versão em inglês dele também e tal, vocês têm com estrutura lá fora também? Como é que... A gente tem muitos formadores de mercado, né? Que entra aqui. ETFs, assim, é excelente para formador de mercado, ETFs com volatilidade alta, então a gente está falando de volumes grandes, só no QBTC a gente tem um volume acima de 8 milhões diariamente que a gente gira, então são volumes expressivos, assim, então a gente tem bem acima disso, né? Então a gente tem interesse ali de investidores institucionais lá fora para entrar nesse mercado brasileiro também. E isso fazendo parte de um grupo, né? Sendo que a Asset é um dos braços, ou não? Ou a gente tá falando quando a gente fala de QR Capital, a gente está falando de QR Assets, ou isso está, como dizer, subdividido em braços aqui do grupo? A QR Capital a gente é a holding, né, que a QR Asset faz parte, assim. Então a gente vê vários aspectos do mercado de cripto. Então dentro da QR Capital como um todo a gente tem até um portal de educação, que é o Block Trends, a gente tem uma parte de tokenização também, da tokenizadora, e a gente também tem a QR Asset que ali trabalha o mercado de cripto como um todo, na gestão dele. E, cara, nesses lançamentos de solução, por exemplo, o ETF de Solana, como é que foi a receptividade do mercado? Para também entender como que vocês têm os desafios, a gente está falando de um universo novo e a gente está falando também da criatividade de botar esses produtos e de mostrar, apresentar para o mercado e entender também como é que é essa reação, ou trabalhando baseado na demanda, né? O mercado está pedindo alguma coisa no sentido que vocês colocam. Eu acho que, se eu não me engano, o de Solana foi o primeiro do mundo, né? Isso, foi o primeiro do mundo. Como é que foi nesses momentos de lançamento dessas, seja do fundo que vocês... que hoje performa bem pra caramba, que tem ali 300 ativos dentro dele e tal. Como é que isso tem sido abraçado pelo mercado, cara? Assim? A gente... É interessante que o momento em que a gente solta o ETF de Solana, o QSOL11, não foi por acaso, não foi um dia a gente acordou e falou, pô, vamos fazer um ETF de Solana? Então a gente já tinha uma leitura do nosso próprio sistema
que ele já indicava a Solana como um ativo preponderante dentro de uma carteira, né? Sim. Então existem, assim, a gente começou a olhar e falou, pô, por que a gente, em vez de trabalhar toda essa estrutura que tem uma estrutura regulatória robusta para conseguir alocar em certos ativos, por que a gente não trabalha no ETF de Solana? A gente estava um momento muito bom para Solana. E de fato, assim, nos meses pós o lançamento, o ETF de Solana performa muito bem. Claro, é um ativo menor, a gente está falando que ele tem 7% do mercado de cripto. É grande, mas menor comparado ao Bitcoin. Então ele tem uma volatilidade muito maior. Assim, a gente está falando a volatilidade de Solana é em torno de 80%, enquanto de Bitcoin está em torno de 67%. Mas é uma blockchain robusta, que chegou novo e super robusta. E tem ganhado bastante mercado. O ponto pra gente é que assim, a gente tem que estar confortável com o projeto em si. Então, assim, a gente conhece o pessoal da Solana Foundation, a gente já conversou com eles. É um time, assim, super ativo em construir realmente um produto e um serviço robusto. Eles olham para a institucionalização do mercado como um todo. Então, assim, a gente já tinha todo esse cercado, assim, em torno de, pra gente chegar e falar, vamos jogar um ETF dentro do mercado, né? Então, quando a gente lança o primeiro ETF de Solana do mundo, não era só esse burburinho que tinha nos Estados Unidos de vão lançar um ETF de Solana, mas também o momento que a gente olhava para o ativo, né? Então, ali que a gente acha que tem o ganha também para o investidor que entra nisso, né? Já vem nesse momento propício. E a receptividade foi muito boa. Porque hoje em dia, se você tem o QBTC11, o QTH11 e o QSOL11, né, que é o de Bitcoin, Ethereum e Solana, você já está ali com quase 70%, mais de 70% de exposição ao mercado, 75%, 77% de exposição ao mercado de cripto como um todo. Sim. Ou seja, você vai captar boa parte desse movimento. Pô, você vai ter aquele ativo do cachorrinho, do gatinho, que vai dar super valor. Não vai. Mas você também não vai ter um ativo que vai cair 90% da noite para o dia. Exato. Outro ponto interessante, assim, aí explodindo um pouco mais esse mercado, né? Assim como a gente tem no mercado tradicional, produtos imobiliários, aí você tem toda a cadeia, você tem desde quem produz aqui, quem pega esse papel securitiza e tal, e em carteira e tudo mais, existe um ecossistema. A gente também tem um ecossistema, você acabou de dar o exemplo, né? Poxa, vocês têm os builders ali de tecnologia, a galera que está desenvolvendo, reforçando, criando a infraestrutura fundacional para que se criem soluções e projetos em cima daquilo, como é o caso da galera da Solana Foundation que você bem exemplificou, né? Então a gente tem aqui todo um ecossistema que se formou ao redor e que também, da qual vocês fazem parte, que é essa ponta que investe, que traz o mercado de investidor para essas teses novas que a gente começa a ver, né? E qual que é a análise que você faz a respeito desse avanço desse ecossistema? E a gente tem desde provedor de tecnologia, startups, novos projetos e tudo mais, casa de análise específica olhando para esse mercado, conteúdo que vocês também têm dentro do grupo de vocês e tudo, gestoras e tal, nos últimos anos. E quais as tendências que vocês têm olhado dentro desse mercado, assim, pensando em ecossistema, tá? Explodindo um pouco, talvez só o produto de investimento, nas conversas que vocês têm dentro, para onde vocês estão vendo a tecnologia aí e esses desenvolvimentos desse entorno, cara? Acho que assim, quando a gente olha para cripto em si, a gente tinha um grande calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento, tá? Não vou falar de valorização de preço ou não, vou falar de desenvolvimento de tecnologia, sim. Que era o aspecto regulatório. Ou seja, você é uma pessoa que está desenvolvendo em cripto, em blockchain, você precisa ter uma clareza muito grande em relação até onde você pode ir, para você saber até onde que você pode construir. Né? Então a gente tem plataformas de empréstimo on-chain, a gente tem plataformas de pools de liquidez, né? de como se fossem ali umas corretoras descentralizadas em ambiente. Você tem as NFTs, você tem mercados de NFTs, só que não era claro do ponto de vista regulador global, tá? Até onde eu posso ir. Sim. Então você via pessoas entrando ali às vezes em projeto e que o cara desenvolvia, mas ele ficava de cripto para cripto e não chegava no institucional porque ele não sabia até onde ele podia chegar. Exato. Então é melhor você manter um projeto menor, né, garantindo a funcionalidade dele, trabalhando na melhoria dele, até você ter uma clareza regulatória. Exato. Com a eleição do Trump, você começa a ter justamente uma clareza regulatória um pouco maior. Pouco difusa até agora. E também dentro do mercado gigantesco que é o mercado norte-americano, que uma vez que as coisas se clarificam lá, o resto do mundo adotar com certeza. É uma porrada, né? Vira quase como que uma norma, assim. Até em vários aspectos de mercado mesmo tradicional, vira uma norma, assim. A viés da legislação norte-americana
para o Ocidente como um todo. Sim. Né? Vamos dizer Ocidente aqui, tá? Sim. Acho que o Oriente tem algumas diferenças, principalmente quando a gente está falando de China. Mas quando a gente tem uma clareza regulatória, esses caras vão fazer assim, beleza, agora eu sei até onde eu posso ir, eu já tenho aqui toda minha base pronta, então vou seguir aqui nessa construção. E a gente começa a ver uma flexibilidade ou uma adequação ao institucional agora, nesse ano, muito maior do que foi no passado. Então, o que a gente vê que está crescendo? Primeiro, a gente precisa de projetos que a gente chama de infraestrutura, por si só. Imagina só, blockchain é você ter a capacidade de transmitir dados entre um par e outro, de uma forma bem grosseira, tá? Dentro disso, eu tenho todos os aspectos de a funcionalidade do Bitcoin, com aquela prova de trabalho, e outros projetos que também tem o Proof of Stake, né? Que é uma outra metodologia de você validar essas informações. Que o grande lance é você consegue transmitir informações e a própria rede validar essas informações, sem precisar de um intermediário fiscalizando tudo, né? A própria rede, vamos dizer, ela tem uma eficiência muito grande em se fiscalizar. Quando você vê esses projetos de infraestrutura, você começa a ter uma fundação para você construir alternativas ou melhorias nesse processo de envio de mensagem. Aí que entra, por exemplo, os contratos inteligentes. O que são os contratos inteligentes? Vamos imaginar que eu quero mandar um Ethereum para você, Bruno. Ou, sei lá, quero te mandar uma caneta, que seja. Qualquer dado que eu queira te mandar, uma mensagem, um bom dia, qualquer coisa. Eu vou pegar essa mensagem, só que eu não quero simplesmente te enviar essa mensagem. Eu quero que tenham condições para ela. Pô, só quero que você receba essa mensagem se for um dia chuvoso, se você tiver mais de 3 canetas na tua gaveta e se for depois das 15 horas da tarde. Quando você começa a colocar condições, você começa a colocar como se fosse um contrato dentro do envio dessa mensagem. A partir da blockchain, você consegue automatizar todas essas questões. Tem que ter isso, 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 isso. E esse contrato vira o que a gente chama de contrato inteligente. Que ele, a partir do momento em que todas as condições estejam preenchidas, ele executa automaticamente essa transação. Então, quando a gente olha para esse conceito de contratos inteligentes, projetos ali, toda essa parte de fundação de cripto, a gente vai estar falando de projetos como Ethereum, como Solana, né? E até recentemente ali que o próprio Trump colocou ali Cardano, que é um ativo que eu não gosto de falar porque a gente não gosta muito dele, mas enfim, começa a surgir outro Cosmos e outros projetos de fundação justamente de blockchain. Nesse sentido, a gente vê esses caras agora com uma capacidade muito maior de trazer essa tecnologia, porque todo mundo vai precisar de um projeto de infraestrutura em cripto. Além disso, a gente vê um crescimento super importante no mercado de stablecoins. Né? A gente está vendo agora no Crypto Summit que teve o final da semana lá na Casa Branca, o Trump se colocando, né, como prometendo, vamos assim dizer, entre aspas, que até agosto, né, antes do recesso, ele já teria assinado uma lei sobre stablecoins nos Estados Unidos. Isso é essencial para que os caras consigam construir mais nesse mercado, que é um mercado que traz muitas fricções, no sentido de, você vai estar trabalhando com bancos, com depósitos, com garantias, com custódia. Então tem vários aspectos que são cruciais para o crescimento de stablecoins, que agora a gente está vendo um caminho muito mais pavimentado para isso. Ainda mais ele que rechaça CBDCs. Então aí tiveram que ele entende que a stable precisa de um foco maior e até o Paulo Arduino estava lá, a galera do Tether. Então ele realmente estava abraçando ali a capacidade das stablecoins e a importância delas, chancelando de certa forma a importância delas dentro desse ecossistema também, né? E é interessante assim, você já entendeu? Porque os Estados Unidos, eles já declararam fortemente que eles não querem CBDC, mas estão apoiando fortemente stablecoins. Por que será que eles estão fazendo isso? É muito lógico o processo deles. Porque quando você pensa assim, em dólar, né? Qual que é o maior mercado de stablecoins hoje em dia? Mais de 98% é em stablecoins de dólar. Sim. Você, como uma nação, por que você quer ter uma CBDC? O que você quer trazer com isso? Você quer trazer a internacionalização da sua moeda, ou seja, da sua economia, de certa forma. Quando você você apoia um mercado que a gigantesca maioria trabalha com dólar, você está fazendo o quê? Você está colocando empresas privadas que vão estar fazendo todo o processo operacional e custoso para garantir essas moedas. Você fala assim, eu só vou fiscalizar, garantir que os caras estão fazendo tudo certinho, que a custódia está bem e que está 1 para 1 com dólar essa stablecoin. De resto, o próprio mercado privado vai fazer esse trabalho de
internacionalizar a sua moeda. Sim. Então, você apoiando stablecoins e tirando o CBDC da jogada, você está tirando o teu custo de fazer toda essa stablecoin, seu risco de fazer stablecoins por players que estão fazendo isso há mais de 8 anos, 9 anos, e você está ao mesmo tempo injetando dólar numa economia global de uma forma muito mais barata. Sim. Então faz todo sentido do mundo esse movimento que eles estão fazendo. No pensamento É econômico. um play defensivo pensando na posição que os Estados Unidos ocupa Exato. dentro do universo financeiro global, né? Porque, por exemplo, se o Tether vira um mainstream, vou estar utilizando o Tether na China, Tether em Singapura, você está fazendo o quê? Você está injetando dólar nessas economias. Exato. Porque esse cara tem que ter um para um ali para operar. E falando um pouco disso, né, desse cenário, eu queria um pouquinho dessa leitura sua sobre esses movimentos. O mercado falou muito, e talvez estava muito represado ali, esse movimento de valorização em relação... O mercado estava muito na expectativa, e isso foi drivando esse bull market que a gente viu até a eleição do Trump, né, e mesmo com alguns anúncios, inclusive de reserva estratégica e tudo mais, a gente viu esse movimento desacelerar e entramos num bear market aí, saindo do 100k de dólar que bateu, e agora, enquanto a gente está gravando aqui, estava em 77 ou 76 mil dólares, falando em Bitcoin especificamente. Como é que você tem visto... É uma virada de chave que a gente está vendo nos Estados Unidos, tudo isso que a gente acabou de falar, o Crypto Summit rolou há pouco tempo, mas você entende que a gente está tendo é algo pontual, você enxerga ali... Obviamente, quando a gente fala de tese e toda a capacidade dessa nova classe de ativos, como a gente acabou de falar, está muito no começo e tudo, tem vários fatores, e eu sou comprado na ideia, estou junto, mas eu queria ver essa análise sua de momento antes de um potencial virada de chave que impacte o mercado de uma forma como talvez muitos investidores estão esperando, cara. Acho que tem uns aspectos muito importantes que a gente tem que olhar agora, né? Primeiro, a gente passou por uma euforia muito forte em cripto, que é o Trump ter ganho, o Trump tendo lá na Bitcoin Conference Nashville, falado sobre trazer os Estados Unidos ser a capital de cripto do mundo. Então criou-se uma expectativa. Mas também tem que entender a estratégia e a estrutura do Trump. Para tangibilizar tudo isso também. Né? Para tangibilizar isso e como ele cria e executa o discurso dele, né? Eu acho que ele trabalha com hypes e com expectativas de uma forma muito única, não só em cripto. Sim, várias coisas. A gente vê a relação das tarifas que ele está fazendo, de sanções, etc. E ele trabalha em várias frentes e joga várias coisas, né? Por exemplo, um dos exemplos, ele colocou lá na conta dele lá do Truth Social, né? Uma das contas oficiais dele no Twitter, em que ia ter Ethereum, Cardano e Ripple e Solana, além de Bitcoin nas reservas. Então, assim, quando a gente olha aquilo, já são pessoas de mercado, a gente vê que é uma insensatez. Você colocar Cardano numa carteira. Assim, por quê? Porque existem diferenças estruturais dentro desse ativo, né? Sim. Quando a gente fala assim em reserva de valor, é muito mais interessante você falar numa rede de Proof of Work, de prova de trabalho, como a do Bitcoin, que é uma natureza completamente mais descentralizada. Ela existe recursos físicos que você tem que ter para você minerar essa rede, diferente de uma rede de Proof of Stake, como é Solana e Ethereum. E entrando realmente na tecnologia, tem que entender essa tecnologia. Sim. A gente sabe que uma coisa dessa não passa da noite para o dia. Só que o mercado olha para isso, tanto nessa euforia, e vai ter uma expectativa de valorização a curto prazo. E ela é impossível de ocorrer, essa forma como o Trump estava colocando, de colocar já nas reservas, alguma coisa assim. Então, quando a gente vê, a gente está vendo muito um mercado com expectativas muito altas em relação, sem realmente digerir essa estrutura legal possível e de momento de mercado. Dado isso, a gente viu agora, a gente tem realmente uma criação de uma reserva em Bitcoin. São só os Bitcoins apreendidos de ações ilegais que ocorreram nos Estados Unidos. Silk Road e tudo. Exato, mas a gente está falando ali de quase 198 bilhões de dólares que não vão ser vendidos ao mercado. Sim. Isso já é uma coisa importante. Mais do que isso, a partir da hora que uma economia como os Estados Unidos começa a adotar cripto ou Bitcoin dentro do seu balanço, o que eu estou falando para o resto do mundo?
você ter cripto é uma forma de estar exposto à minha economia também. Sim. Então, até países que não têm necessariamente o interesse em entrar em cripto, e a gente pode falar de China, que tem mais de 190 bilhões de Bitcoin, a gente pode falar de Reino Unido, Nicarágua, El Salvador, e outros países, que eles podem começar simplesmente adotando Por essa tabela, estratégia de não vou vender também meus Bitcoins. Sim. A gente está falando de 1% do market cap do Bitcoin que vai ficar imóvel. Não vai ser vendido no mercado. Então, assim, a gente começa a ver como se fosse um jogo, né, nesse sentido de como é que vai ser essa exposição a cripto, como é que não vai ser, e impulsionar outros países que, mesmo que não sejam 100% convictos na tese, a também se expor a essa tese. Então, assim, a gente vê que a curto prazo existe um trabalho de expectativa, e aí, de novo, tem muito que entender como é que a construção do Trump para esse tipo de coisas é bem única. E também tem que colocar em contemporizar o momento de mercado macroeconômico que a gente está vivendo, Sem né? dúvida. O Trump recentemente colocou que é possível que a gente entre numa recessão nos Estados Unidos. A gente está vendo ali um mercado próprio de ações nos Estados Unidos despencando na última semana e hoje especificamente, né? O Nasdaq caindo mais de 3,5% num único pregão. Então, o mercado como todo, e cripto está com uma correlação de 0,77 com o mercado macro lá fora. Ou seja, ele está muito sendo... O que influencia o mercado lá fora está influenciando o cripto também diretamente, né? Então, assim, estão muito correlacionados esses dois. Quando você junta essa correlação grande, e por que ela ocorre? Porque eu tive uma institucionalização do mercado muito maior, e eles olham como ativo de risco. Então, quando eu tenho essa correlação grande versus um trabalho de super expectativas, a gente tem um mercado que ele vai desaquecer. Né? Então, se você olha índices de medo em cripto agora, está similar a quando aconteceu a falência da FTX lá em 2022. Ou seja, a gente não tem nem de perto um aspecto tão ruim quanto a FTX, mas o mercado está com medo super grande, porque criou-se uma expectativa irreal do que poderia ser feito em cripto. Sim. Porém, quando a gente olha na perspectiva de longo prazo, nunca houve um cenário melhor para cripto do que o que está acontecendo agora. Tirando essa nuvem, essa nuvem negra aqui da coisa, você consegue... Sim. Exato, você retoma para as premissas e... Exatamente isso que você falou, assim, eu acho que tem um trabalho que... Né, essa questão de saber mexer com expectativas, o Trump faz de uma forma... Inclusive até como quem joga um poker com o resto do mundo em várias coisas, inclusive como a questão das tarifas, né, que rapidamente ele foi viabilizando, seja um papo com o Zelensky, que você joga ali o cara numa situação... Exato. O cara trava e tenta... Não, peraí, não é bem assim. Então, é uma coisa mais, como posso dizer, ruthless, né? Uma coisa mais impiedosa, diria assim, em algumas coisas. E faz todo sentido o que você colocou. Acho que a gente o mercado veio carregando uma expectativa muito grande, veio inflando nessa expectativa. E aí, quando tem os pontos de se tangibilizar isso com ações reais e como isso sai da boca para vir para o papel e depois para o mercado, eu acho que tem esse descompasso, né, também. Assim, a gente sempre tem que olhar para a cripto nesses dois vieses, a tecnologia blockchain, a crescente dela e a implementação dessa tecnologia e a valorização de ativos relacionados a ela no longo prazo, assim. Às vezes, elas não vão estar sempre na mesma toada, vamos colocar assim. Então, às vezes, a gente vê o mercado desaquecendo, mas o que está sendo construído agora em blockchain é muito maior do que estava sendo feito no ano passado, por exemplo, nesse mesmo período. Sim. Então, a gente vê um crescimento justamente para você criar produtos e serviços mesmo que os preços estejam caindo. E lá na frente, o que vai contar é a gente ter produto e serviço utilizando a tecnologia blockchain. Na QR a gente brinca muito assim que, qual que é o bull case? Vamos assim, qual que é o case de sucesso para cripto? Quando a gente vai falar que, cripto deu certo? É quando a gente estiver usando, né, ou seja, uma TV, um smartphone, qualquer um desses aparelhos, já utilizando blockchain, sem a gente nem saber que está utilizando. Então, nesse momento, você já não vai investir mais, de repente, em cripto como growth. E aí nós estamos falando de uma camada de infra que já está tão entranhada na sociedade, resolvendo outros problemas, problemas dos mais complexos possíveis, né? E aí a gente tem mais uma camada, ainda mais olhando para o Brasil, que se aproxima muito quando a gente vê Drex e outros contextos que vão trazer uma camada de resolução de problemas para um monte de coisas que a gente tem e vai entranhar mais essa tecnologia de forma nativa dentro das instituições financeiras, né? Não algo que fica ao redor, no entorno, mas nativamente lá dentro. E aí a gente pode ser que veja mais
movimentos, né? E falando sobre, especificamente, a pauta principal aqui nossa, que é esse mercado regulado de criptativos, qual tem sido sua visão para esse ambiente, além de vocês e outros players que estão posicionados nesse mercado? Você vê aí, será a Faria Lima com mais casas aí abrindo nos próximos, sei lá, 1, 2 anos para explorar essa tese, ou trazer possibilidades diferentes, produtos também adequados e diferentes aí a cada momento de mercado que a gente está vivendo? Como é que você vê? Eu acho que tem pela primeira vez uma confluência de demandas. Eu acho que quem é do mercado começou a olhar a cripto e falou, cara, olhando o mercado acionário brasileiro, assim, a bolsa, né, nos últimos 6 meses ali, não muito bem. E o cara olha para cripto, olha para lá fora, ele vê cripto como um beta de repente no mercado lá fora, ele vê que tem critério correlacional, ele vê que tem estrutura de custódia, ele vê que já tem toda uma camada sendo construída, fala, cara, eu quero estar exposto a isso. E começa a trazer, seja para o banco, para a mesa, para a gestora, e fala, cara, de repente a gente tem uma alocação em cripto tática, etc, etc. Porque tava ficando chato, né? Porque esse cara chegava e via, principalmente nos últimos, sei lá, 5 anos, um investidor, ele olhava para o banco e falava assim, porra, e tô ouvindo toda hora esse negócio de cripto aí, cara, cadê? Como é que eu vou ter acesso aqui? Ou numa corretora? Poxa, esses caras tiveram também que balançar, se mexer, né? Eu digo confluência porque agora o cara que tá lá tomando decisão começa a querer ter cripto e o cara lá de baixo, o cliente dele da demanda, falou, pô, e esse tal de cripto? Também quero ter uma exposição a isso. Sim. Então, quando a gente lança esses dois, a gente cria um ambiente fértil para ter realmente produtos e serviços que utilizem essa tecnologia blockchain. Eu acho que ele ainda engatinha, ele não está andando, vamos dizer assim, leve e solto, mas ele ainda engatinha, só que a gente vê agora ele realmente tomando forma nesse sentido. Até a gente, né, conversa com outras casas, a gente às vezes traz muito essa questão de, pô, a gente consegue ajudar a fomentar esse mercado, a gente consegue trabalhar em diversas frentes, justamente para trazer a democratização desse investimento é benéfico também para outras assets, principalmente assets que estão desde o começo desse mercado, como é o caso da QR, para justamente aumentar ali vamos dizer assim, a demanda, ou realmente trazer um produto para essa demanda que a gente vê no mercado. Assim. Então a gente vê isso como super positivo, de fato. Porque o mercado é muito grande ainda, tem poucos players, né? Muita coisa para acontecer no mercado. Acho que novas frentes para serem abertas, como que já estão acontecendo agora, casas de análise específicas nisso, que vem no report. A gente viu já esse movimento com outros caras, na época que a Suno veio, a Empíricos, os caras vindo muito na parte de fornecer e prover informação para o mercado tradicional, diferente, independente, um research independente, e a gente começa a ver isso também no ambiente do cripto, enfim, a gente tem... Mas assim, tem um ponto muito importante quando a gente toca nisso na educação do brasileiro em específico, que o brasileiro é muito acostumado, assim, primeiro que a gente não tem uma super cultura de investimento no Brasil, ela está crescente, eu acho que ela está mais estabelecida, mas a gente tem uma super cultura de investimento. E o que a gente tem de cultura de investimento, ela é olhada muito na estratégia de renda fixa. A gente está falando de um juros gigantesco que o Brasil tem, uma estratégia de renda fixa, ela tende a ser muito boa no longo prazo. Mas eu acho que o brasileiro que opta por só investir em renda fixa ou ficar muito mais enviesado em relação a ela, ele perde a oportunidade de entrar em mercados que você vai estar participando da construção de algo inovador. É isso que eu comentei. Então, por exemplo, se você for olhar no critério de longo prazo, pô, eu quero investir em renda fixa para ter um longo prazo, mas será que todo esse investimento que você está fazendo não tem uma parte que você não consiga investir em um capital de risco a longo prazo? Aquela grana que você não vai precisar no futuro, que você não está contando com ela com sua reserva de emergência, que você tem bem estabelecida segregação de portfólio. Se a gente está falando de 1, 2, 5% do seu portfólio, você não conseguiria colocar no mercado de risco, que tem o potencial de entregar uma valorização muito superior à renda fixa. Eu digo isso porque, por exemplo, o nosso fundo principal, o QR Blockchain Assets, desde o começo até hoje, então a gente está falando de cerca de 4 anos, ele fez agora 4 anos, ele entregou mais de 400% de rentabilidade. Quanto tempo você não teria que ter em renda fixa para ter essa rentabilidade equivalente? E é muito interessante que você começa a ver os ativos, os criptoativos ocupando um espaço que a gente via na carteira para as ações, né? A gente começa a ver como algo que é onde você vai ter a porrada aqui, é algo que tem um
uma trajetória de mercado ainda, algo que você pode pensar em velho, como você falou, e em longo prazo, e que cada vez mais é acomodada para ser aquele componente que vai dar a porrada no teu portfólio. Sim, porque pensa só, se eu tenho uma correlação de 0,77 com bolsa lá fora, ou seja, eu tô, primeiro ponto de tudo, eu tô dolarizando meu investimento quando se coloca num fundo desse. Isso é verdade. Primeiro ponto, já dolarizando meu investimento, eu não estou exposto diretamente ao real aqui no Brasil. Sim. Segundo ponto, se eu tenho uma correlação tão alta com bolsa, o que vai acontecer? Como nesse sobe e desce de bolsa, é como se o cripto subisse mais e descesse mais. Uhum. Só que quando você passa uma média isso na longo prazo, você tem uma probabilidade ou uma chance de ter uma rentabilidade maior do que investimento de bolsa significativo. Exato. Então você olhando, eu quero investir no longo prazo, esse dinheiro eu não quero ficar mexendo, não quero ficar fazendo play tático em cripto, comprando na hora certa, vendendo, eu quero comprar e deixar essa valorização a longo prazo, vale mais a pena, às vezes, você investir em cripto que investir na própria bolsa, com uma correlação tão alta, né? Assim, eu tô aqui super extrapolando aqui, não tô dizendo que não vale a pena investir em bolsa, acho que tem excelentes investimentos, principalmente lá fora, que podem ser feitos, mas você ignorar cripto com essa proposição que ele está te trazendo, com composição de mercado, todo aparato regulatório e construção que está sendo feita da institucionalização. Nesse momento que a gente está vivendo. Nesse momento, você ignorar isso, você está ignorando uma parcela muito significativa que você poderia colocar no seu portfólio. Está perdendo um bonde gigantesco de oportunidade e tudo mais. Sempre olhando, de novo, assim, não procurar acertar a moeda certa e ganhar uma supervalorização. Mas você tirar, por exemplo, em um ano 50% de valorização, 35% de valorização, é muita coisa. Em poucos ativos você vai ver isso. Ativos. E num ativo tão democratizado quanto esse. Exato. Você não está indo numa coisa super crédito privado específico, estruturado. Realmente aí. Mas, meu cara, a gente tá chegando perto do final aqui, foi super rápido o papo também. Murilo, eu queria ver com você, cara, assim, eu sempre peço considerações finais, tá? Uma síntese aí do que você veio falar, né? Pode ser olhando para mim ou aqui para a câmera direto. Para um recado, pode ser institucional ou uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui, que foi um papo super, super amplo e bacana. Eu volto sempre para essa questão de olhar para o teu portfólio, olhar para o momento de mercado e olhar se você... olhando para a blockchain, olhando para essa construção dessa nova tecnologia, se você vê valores nela. Porque se você vê valores nela e não se expor a ela, eu acho que tem um momento oportuno de fazer isso. Sempre, de novo, olhando a longo prazo, vai ter volatilidade, tem que ter uma composição de portfólio muito bem estabelecida. Mas eu convido a todo mundo que tem interesse para olhar isso, que entre ali no nosso site da QR Asset, qrasset.com.br. Você vai ali ter acesso a todas as informações do nosso fundo. A gente tem uma newsletter lá, é só se cadastrar. A gente envia toda segunda-feira uma newsletter trazendo um pouquinho desse mercado, de uma forma muito mais sintetizada. E quem tiver dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em discutir e conversar um pouquinho mais desse mercado. Maravilha, Murilo. Brigadaço pelo papo, né? E você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado e entendido mais a respeito de como novos produtos de investimento estão sendo desenvolvidos e criados em cima da tecnologia blockchain e baseado em criptoativos. Se você gostou, deixa o like aqui e não esquece de enviar esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Forte abraço e até a próxima.